Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradecer a presença de todos aí, primeiramente, né? E aqui a gente hoje vai tentar passar aqui para vocês um comportamento, né, do que a gente tem notado muitos chamados recorrentes, até às vezes a mesma empresa abre o mesmo assunto recorrentemente, e e a resposta também vai ser sempre a mesma, né, porque às vezes, o problema não é no sistema, né, às vezes é o todo ali, a configuração, o comportamento junto à Cefaz, né, para que essas notas fiscais sejam integradas. Não somente para o intuito de manifestação do destinatário, mas também, às vezes, para geração de nota fiscal em trânsito, que posteriormente vai virar um documento, um conhecimento, coisa desse tipo. A ideia aqui não é em mostrar como que funciona a manifestação, como que funciona a nota fiscal em trânsito, mas sim um comportamento que é praticamente unânime nos chamados, né? É quando a pessoa precisa emitir um documento ou fazer uma manifestação e não encontra essa nota, né? A nota normalmente é aberta lá o chamado e essa nota não aparece lá no, no grid, não integra, a pessoa acaba abrindo um chamado, fala: "Ó, não está funcionando ou não está integrando", né. E na verdade existem alguns comportamentos junto à Cefaz que faz com que, eh, essas notas não se integrem, né, ou demore muito tempo para integrar, né. Então, a gente vai passar aqui rapidinho o que que seria esse comportamento. Vou compartilhar minha tela aqui, né, para a gente poder ficar aqui. Bom, eh a apresentação, ela vai sempre, se referir a esse código 656. Quem não tem familiaridade vai entender ao decorrer aqui da apresentação o que que seria esse erro, mas, esse erro, de grosso modo falando, esse aqui é um retorno, é um código de erro de retorno do Cefaz. Assim como quando a gente envia um erro, desculpa, a gente envia um documento para você faz retorna lá sem autorizado, é um código, né, de retorno da própria Cefaz. O sem é um código de retorno que foi tudo ok. Esse 656 é um retorno também da Cefaz, tá? Então, a gente vai ver aqui, principalmente esse comportamento impacta, né, no DFE, né, que é a rotina que vai fazer principalmente, né, as notas fiscais de entrada de materiais via manifestação, tá? Vai fazer aqui a tela de entrada de materiais, vai ser feita a integração junto à Cefaz, vai ser, e automaticamente, através de algumas rotinas que nós temos, né, importa XML NFE, por exemplo, vai ler essa nota que integrou junto à Cefaz e vai fazer a entrada de materiais, né? Então, para que isso ocorra, precisa estar integrando certinho junto à Cefaz, as notas precisam estar caindo, né, a entrada de materiais. Fator que impacta bastante, né, é a geração de notas fiscais em trânsito, né, NFTs. Então, para gerar a nota fiscal em trânsito, vai também precisar dessa integração junto à Cefaz, e também vai ser necessário algumas rotinas. Nós temos aí hoje serviços, rotinas, né, XML Doc, que vai fazer a leitura desses XMLs e vai ocorrer a geração da nota fiscal em trânsito para que posteriormente gere, uma nota fiscal, uma NFT, e futuramente, provavelmente, um conhecimento, tá. Então isso pode ver que isso é um problema que pode impactar profundamente, né, no decorrer aí do processo de geração de documentos, de entrada de materiais, né. Normalmente, para manifestação, é sempre utilizado aí, o pessoal usa esse nosso EDI, e as notas são apresentadas no grid aqui, né. O pessoal consegue dar ciência, confirmar a operação, desconhecer a operação, né, baixar um XML, né, posteriormente ter feito alguma, eh,
intercorrência nessa nota, né? Então, é sempre utilizado o EDI de DFE. Como que é feita essa integração? Essa integração ela é realizada por um serviço que fica no servidor. Esse serviço fica na maioria dos clientes que são clientes de data center, fica aqui é, gerido por nós aqui, né? Pelo nosso DC. E quem tem infraestrutura própria tem o gerador service colocado no servidor lá, que fica baixando essas notas constantemente por padrão, tá? Um padrão. Isso é importante dizer que o padrão que a gente sempre coloca e a gente sempre recomenda é que esse padrão seja feita essa consulta na Cefaz a cada 60 minutos, tá? Nunca inferior a isso para evitar alguns problemas aí de excesso de consultas, né? Então, o que acontece? Não, como falei, né, em resumo, o erro 656, ele é, ele é feito, é um retorno da Cefaz, né? E ele, esse retorno, e- a cada ação que eu faço junto à Cefaz, ele me retorna, né? Então, se eu fizer muitas consultas, ele vai retornar que o consumo foi indevido, né? Vai aparecer mais para frente aí na nossa apresentação como que funciona essas consultas, tá? Esse aqui é mais ou menos o que a gente deixa como padrão no serviço. Esse aqui é um serviço nosso, né? Padrão, né? Que ele usa a distribuição de documentos fiscais. Então, notem aqui, não sei se todo mundo tem intimidade, mas nós deixamos aqui o tempo de atualização sempre 60, nunca menor que 60. Apesar da Cefaz falar que pode-se fazer até 20 consultas por hora, mas o padrão nosso é sempre 60 minutos, nunca menor que isso, né? Notem que ele baixa as notas e automaticamente ele separa em pastas, né? Tanto para transporte como para destinatário, né? E isso daí o sistema tem essa inteligência para poder dividir depois em pastas. Ele busca o bloco de notas disponíveis na Cefaz, né? Numa sequência numérica estabelecida pela Cefaz, né? Então, quando a gente vai buscar lá, a gente não sabe qual nota que é, se é evento, o que que é, ele traz tudo. E aí, o nosso sistema vai lá fazer toda essa... Ele consegue distinguir o que que é e jogar nas suas devidas pastas, né? Então, recentemente, no ano passado, né, mês 3 do ano passado, a Cefaz, ela lançou uma nota técnica mostrando como que era feito, como que ia ser a partir de então esse consumo de notas junto à Cefaz, tá? Esse consumo de nota, ele teria que ser de uma forma sequencial, né? Por exemplo, eu faço uma consulta agora, ele pega da nota da 1 a 100. A próxima consulta vai ser da 101 a 200, e assim cada consulta subsequentemente, tá? Isso daí é importante ter esse conceito para depois a gente entender lá na frente por que que a nota não chega, tá? E ela lançou no dia 14 do 3 essa nota técnica. Anteriormente, o que acontecia? Cada sistema, ele controlava essa numeração. Então, eu fiz a consulta 100 agora, e depois eu controlo a minha, hoje não, né? Não é o sistema que controla a sequência numérica, e sim a Cefaz. Então, eu vou lá, faço uma consulta, então na próxima consulta ela sabe na próxima consulta daquele certificado, daquele CNPJ, ele sabe qual é a sua próxima NSU, né? O seu número sequencial único. Então, ele vai ditando a sequência, não somos mais nós, tá? Diante desse comunicado, dessa nota técnica, né? 2014-002, a Datapart, logo na sequência, já lançou um aviso, né? Devido a alguns chamados que intercorreram na ocasião, já colocou lá um comunicado lá no nosso portal, né? Esclarecendo, né, sobre os erros de consumo indevido e falando mais ou menos o que ia
impactar, né? Isso foi no dia 6 de abril do ano passado. E desde então ainda continua muito chamado recorrente a esse mesmo assunto, né? A gente consegue ver aqui a data que foi feito o comunicado. Bom, essa aqui é uma tela que a gente vai entender agora o processo de integração. Toda nota que a gente, solicitação que é feita junto à Cefaz a cada 60 minutos das notas que estão disponíveis lá para mim, né? Por exemplo, eu tenho toda minha infraestrutura já configurada e cada 60 minutos ela vai fazer uma consulta junto à Cefaz. Então, essa tabela, né? Essa tabela aqui, DFE-REC, não sei se todo mundo, deixa eu ver aqui. Essa tabela aqui, DFE-REC, é uma tabela do Rodopar, né? É uma tabela da qual ela armazena todos os registros das notas que são integradas, tá? Seja ela de transporte, seja ela de manifestação de destinatário lá, tá? Então, ela vai trazer todas aí. Depois daqui para frente que o sistema vai dividir o que é um, o que é outro. Mas até então, ela traz aqui numa sequência, né? Numa sequência, num ID de sequência. E notem aqui, né, o seguinte, existe um campo, né, chamado, um campo com o nome de status, e ele começa a trazer os erros 656, né, de consumo indevido. Ora, mas se eu estou tendo consumo indevido e estou fazendo a cada 60 minutos uma consulta, por que que eu estou tendo consumo indevido? Isso daqui ocorre, tá? Indiscutivelmente, ocorre porque existe o, o seu certificado realizando consultas além do sistema do agendador service, que é do Rodopar. Ou seja, tem alguém ou algum sistema ou algum site está sendo, existem N sites aí hoje que fazem consultas, você consegue baixar em massa, eh, consumir NSUs, né? Ou seja, baixar notas do Cefaz. Então, o que acontece? Ocorre que quando outra aplicação, outro site, outra consumo que está usando o CNPJ, está usando o certificado, ocorre em concorrência com o nosso serviço, com o Rodopar, ele vai fazer o quê? Ele vai dessequenciar as consultas, né? Vai tirar da sequência e as próximas ele não vai localizar. Por quê? Porque a nota já foi baixada em outro sistema, em outra ocasião ou numa outra oportunidade por uma outra aplicação. Então, quando o Rodopar for fazer a consulta, ele vai fazer a partir do NSU da outra aplicação. E aquele gap, aquele trecho, aquele pedaço de consulta, as notas não serão integradas. Por quê? Porque já foi baixadas. Como a Cefaz entende que o NSU tem que ser sequencial, nós vamos ver mais para frente na nota técnica, né? Então ele vai acabar perdendo a sequência e, consequentemente, perdendo essa nota de ser integrada. Então, por isso que às vezes nota, ó, a empresa emitiu uma nota contra o CNPJ meu, mas a nota não está sendo integrada, não aparece aqui. A pessoa abre um chamado. 99% dos casos é por causa disso, tá? E às vezes não vai integrar porque já foi baixada essa nota, já foi em outra situação, tá? Então, um simples select nessa tabela de FREC, ou quem tem conhecimento para emitir um relatóriozinho com essa tabela aqui, né? Ela já vai automaticamente mostrar para vocês aqui o status e a rejeição, né? Ó, consumo indevido. Aguarde mais uma hora. Então, ou seja, alguém fez mais consultas, né? E nesse caso, vai ficar com a nota pendente lá sem estar integrada. Vou passar aqui para frente. Ó,
rejeição, ó, vai dar o consumo indevido, né? Bom, olha, essa aqui é a nota técnica, né, que foi lançada na ocasião, ó, no dia 4/3/2022, do ano passado, né? Ele retrata aqui o consumo indevido, ok? A gente consegue ver aqui, ó, a atualização nas regras de uso indevido do web service de manifestação, né? Segundo a nota técnica, referente à tag NSU, né? Que é essa NSU, como eu falei, é um número sequencial único de consulta, tá? E aqui, principalmente, ó, que o usuário está consultando o NSU de forma sequencial, né? Então, se não estiver sendo sequencial, se outra aplicação estiver fazendo consulos junto com ele, vai ter essa consequência, né, de a nota não estar integrada aqui porque já baixou lá. Ó, NSU deve ser de forma sequencial. E essa sequência consiste em quê? Consiste em ter apenas uma aplicação consumindo, né, uma aplicação consumindo através do seu certificado digital essa sequência de notas na Cefaz, tá? Ele fala aqui também, ó, algumas, deixa eu ver, né, ó, o campo motivo, DNSUs, solicitações subsequentes, tente daqui 1 hora, ó. Se diversas aplicações, ou seja, se tiver mais de uma aplicação concorrendo, né, essas consultas, quando ele menciona CNPJ, é o seu certificado, né, que está vinculado a um CNPJ, né? Ó, e aqui fala, será permitido um número limitado de consultas, ele fala aqui de 20 consultas por hora, por isso a gente tem aqui, como a gente deixa uma consulta por hora, né, uma consulta a cada 60 minutos, e ele está dando a mensagem de consumo indevido, óbvio, né, é muito claro que outra aplicação está fazendo as outras 19 ou mais consultas durante aquele período. Por isso, a Cefaz nos retorna, e nos retorna o código 656, né? Aqui, ó, eu tirei só um exemplo, né, de algumas aplicações que não chega sem ser aplicação, ó, o F-System é um site que ele consome NSU na Cefaz, só de eu baixar, né? Se eu tiver aqui instalado na minha máquina o certificado digital, eu consigo baixar alguns XMLs em massa e, consequentemente, o NSU vai atrapalhar lá no agendador, na geração dos meus documentos. Então, isso aqui, ó, para vocês verem, eu não tenho nenhuma aplicação, não existe aplicação, conversei. Às vezes é um site, né, que alguém usa. Normalmente, tá? Eh, Escritórios de contabilidade, contadores, eles costumam ter o certificado do cliente e eles vão lá e consomem, preciso de XML do dia tal, ele vem aqui e baixa aquele monte de XML, e aí, como ele baixou, ele consumiu o NSU, consequência lá na manifestação e na geração de nota fiscal em trânsito. Então, às vezes é involuntário, mas ocorre, tá? Então, esse é o F-System, mas tem outras aplicações. Teve cliente, por exemplo, que não localizou, ele precisou fazer o quê? Revogar o certificado e instalar só para aquilo lá. Aí a vida seguiu normal, porque alguém tinha o certificado lá e estava fazendo. Teve também gente que pediu para desabilitar, porque no processo dele, a outra aplicação tinha um- uma importância mais relevante do que gerar DFE. Então, aí foi muito a gosto de cada um. O importante é saber que um interfere no outro e que isso pode estar ocasionando algumas notas não serem integradas, tá? É, como falado aqui, né? Então, é bem claro, isso aqui é só um exemplo, mas existe N sites aí, existe N aplicações que consomem NSU também. E consumindo, vai ocorrer o que foi falado. Um outro fator, né, bastante interessante, que às vezes a pessoa
emitiu a nota, mas não está caindo no sistema, não está vindo, não está integrando, e às vezes o problema está na Cefaz, tá? Às vezes o problema está na própria Cefaz e a gente não consegue entender o porquê, e aqui vou dar um exemplo bem clássico, né, do que ocorre. Todo mundo tem acesso à consulta pública da nota, né? Então, tendo a chave, você consegue entrar no site lá da CTE, nota fiscal, manifesto, consegue fazer uma consulta. E aí, aqui eu vou dar um exemplo bem prático aqui, que ocorre quando a nota não integra e a pessoa acaba não sabendo por que que não está integrando. E aqui você pode estar já verificando e já entendendo o problema. Olha, aqui tem uma nota fiscal, ó, que ela foi emitida no dia 19/12/2022, a 0 hora, tá vendo? Nesse momento, quando a gente autoriza uma nota, ela vai ser integrada à Cefaz daquela UF, né? Se for de São Paulo, primeiramente ele vai cair sempre na nota, vai cair na UF, né? E posteriormente, isso que quase que automaticamente existe lá nos servidores da Cefaz, eles vão subir essa nota fiscal no ambiente nacional, né? No Cefaz nacional. Então, existe uma sincronização, né? A gente autoriza, cai no Cefaz do estado e depois vai para o Cefaz nacional. Essa sincronização costuma ser praticamente no mesmo um minuto ou 2 minutos, quase que instantaneamente, mas ocorre, né, constantemente. Essa sincronização, pode ver que no próprio site ele já mostra aqui ó, a data de autorização, que é a data de autorização no Cefaz local, né? E aí, ó, veja isso aqui, ó, foi só autorizado no dia 19 às 14h29 e ela só foi aparecer no ambiente nacional às 16h13, né? Então, ou seja, teve mais de 2 horas aí de intercorrência até subir aquela nota. E aí, o agendador ainda vai ter 1 hora ou 60 minutos que está configurado. Então, ou seja, são mais de 3, 4 horas para essa nota aparecer no sistema. E às vezes o processo da pessoa está parada aguardando essa nota. Então, a pessoa tem que entender que às vezes não é um problema no sistema, e sim um atraso na sincronização. Já houve casos aqui que a gente pegou no suporte, né, que essa sincronização demorava um dia, 2 dias, né, por causa de algum problema na própria Cefaz. Ou às vezes ela sobe com uma data aqui 1.500 e aí não integra nunca, né? Até a Cefaz descobrir por ela um problema que ela tem internamente e a data aqui está 1.500 e né, 1.040, então assim, uma data totalmente desformatada. Então, até então ela não vai ser integrada essa nota. E às vezes o pessoal precisa entender que não é o Rodopar, não é o serviço do Rodopar que não está funcionando, e sim essa dependência de algumas sincronizações, né, alinhado para a gente poder fazer a consulta corretamente, tá? Então aqui, ó, sempre que antes de abrir um chamado, poder dar uma olhada na nota, que a pessoa tem a chave, ó, não, tá certinha a nota, tá disponível, não tá caindo, tá dando 656, tá, então o problema é comigo. Ah, não, não tá dando 656, mas tá com a data errada. Ah, então o problema na Cefaz. Então, a pessoa ter esse discernimento, né, antes até mesmo para evitar o excesso de chamados, né, e esses chamados serem repetitivos, as respostas também, né? Bom, é mais ou menos isso aqui que a gente queria passar para que as pessoas tivessem entendimento, não é? Uma compreensão mais básica aí do que pode ser ajudado aí na hora do desespero, da emissão do documento aí que precisa, na dependência. Às vezes o suporte fala, o problema está na Cefaz, a pessoa às vezes acaba não entendendo, mas tentar deixar de uma forma clara aí. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está disponível aí também agora. O Leandro Macedo perguntou assim: Bom dia, Eric. As consultas dos documentos são realizadas no sistema Rodopar em algum horário específico ou em algum intervalo específico? O intervalo ele é feito a cada 60 minutos, né? Então,
nós fazemos a consulta, o agendador fica a cada 60 minutos fazendo essa consulta constantemente, o dia todo, né, 24 horas, ele fica fazendo essa consulta na Cefaz, né? Então, é constante, 24 horas por dia, todos os dias, né? Aqui com nossos clientes data center, inclusive o pessoal fica tem um regime 24 horas, o pessoal sempre está olhando, né? Então, muito difícil o serviço parar, entendeu? Tá. O serviço do agendador service, que faz essa consulta na Cefaz. Assim, ó, quando o cliente envia uma nota fiscal para transporte e a mesma não sobe para a integração, NFT, aparentemente não estamos tendo uso indevido. Como devemos proceder? A gente Então, consegue responder isso pri- agora? Não. sim, assim, a primeira coisa, né? Você tem que verificar a análise da nota. Você tem que pegar, verificar se o CNPJ da nota, né, a quem foi emitido contra, o certificado é referente a essa nota, é referente ao certificado digital, é o mesmo, para realmente Uhum. ver se não está dando consumo indevido, né? Ah, não está dando consumo indevido é referente àquela filial, tranquilo. O próximo passo é verificar nesse último tópico que a gente viu aí se a nota está realmente autorizada e se a autorização está com a sincronização correta, né? Se essa nota subiu mesmo, né? Se ela está disponível no ambiente nacional lá, ou se ela subiu muito tempo depois, como eu falei na própria apresentação, teve casos que a nota está com uma data lá que ela sincronizou no ambiente nacional de 1500. Não vai integrar nunca essa nota, mas porque a Cefaz está com um problema na data, na formatação da data dela lá. Então não vai, quando qualquer sistema for fazer a consulta dela, não vai conseguir baixar esse NSU, tá? Então, Tá. assim, a gente passou essa apresentação para que o cliente tenha uma autonomia para poder verificar esses primeiros passos, né? Ó, verificar se está Uhum. sincronizado, verificar se não está dando consumo devido, se ninguém está usando o certificado digital, né? Fora do sistema ou alguém está usando. Passou por tudo isso? Bom, aí cabe uma análise mais profunda, aí pode abrir um chamado para a gente poder estar ajudando aí no que for preciso.